futuro e não tem pudor. No Congresso show não para, só muda a toa. Pra viver no Brasil no cru tem que ter bugias, porque isso aqui é um circo e você sabe quem é o palhaço. O Brasil no cru tá na cara, é real. Todo dia um golpe novo e tem otário que acha normal. Quem não assiste no cru fica perdido e sempre tola no cru. É o Brasil no cru. É o Brasil no cru. É violência, é corrupção. É deputado com dinheiro na mão. A esquerda atrapalhando como sempre, e a direita tá no colo do centrão. O Brasil no cru tá na cara, é real. Todo dia um golpe novo e tem otário que acha normal. Quem não assiste no cru fica perdido e sempre toma no cru. É o Brasil no cru. É o Brasil no cru. Boa noite, meus consagrados. Cá estamos novamente, eu e Rafael Werner, para destrinchar a política desse manicômio que é o Brasil. Hoje o nosso cardápio está recheado, STF, impeachment, economia desabando, Trump apavorando. Vai ser divertido. Rafael, boa noite. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um dia aqui no Beyond TV, no nosso programa Brasil no Cru. Será um prazer estar compartilhando as notícias, não só do Brasil, mas dessa vez também do mundo aqui para vocês. Iniciando a nossa noite, então, nosso primeiro quadro vai ser o Vale a Pena Ver de Novo. Ontem tratamos sobre o Barroso, comentando e minimizando os gastos do Supremo Tribunal Federal. Mas aconteceu uma coisa interessante. O pessoal pegou a manchete dele e ele tomou notas da comunidade, dizendo que os valores que ele tinha mencionado estavam sim errados, porque ele tentou trazer outros órgãos para diluir um pouco o custo, mas isso não era verdade. Tu viu isso, Rafa? Eu vi sim, e é uma maravilha que a gente pode ver que essas notas da comunidade pode fazer, e principalmente o quão benéfico é a existência da liberdade de expressão da população. Uma vez que o governo ele detém o monopólio da informação, claramente que ele vai ocultar e manipular todas as informações para se beneficiar, e uma vez que nós temos liberdade de expressão, nós podemos inclusive questionar o governo. Então, muito bom que essas ferramentas vieram à tona, né, e grandes pessoas também tomaram a frente dessa luta pela liberdade de expressão, para que a gente não caia nesse controle e nessa restrição que certamente os nossos ministros querem impor as nossas opiniões. Pois é, se as mídias fossem reguladas, a gente não saberia que ele estava ou mentindo ou falando alguma bobeira, graças à liberdade de expressão. Nós sabemos. Então o nosso primeiro assunto vai ser voltado para a economia. Muitas pessoas têm aquela mania de dizer: o mercado é malvadão, o que aumenta os preços dos produtos é o empresário ganancioso. Mas a gente esquece que muitas vezes tem diversos agentes envolvidos: governos, impostos, taxas, inflação, crises. Isso tudo a gente consegue contextualizar. O Brasil passa por crise, Selic aumentou, inflação está descontrolada, os Estados Unidos está mexendo no mercado mundial, aumentando tarifas. E o que isso tudo tem a ver com a nossa vida? E é justamente para isso que a gente traz o nosso amigo Bruno Musa, para que ele consiga explicar um pouquinho para você sobre cupom, Selic e Trump. Bom, o primeiro ponto que chamou mais atenção da ata do cupom foi justamente o Banco Central ter olhado e assumido que a inflação ela realmente fugiu à meta. Esse ano vai subir ainda mais, especialmente a inflação de alimentos. É algo óbvio que a gente vem falando há muito tempo e apenas vem do fato central, que é um gasto, ou seja, as contas públicas com rombo, o custo da dívida subindo cada vez mais, porque a taxa de juros sobe, e a taxa de juros sobe porque cada vez que o governo gasta mais do que arrecada, esse rombo fiscal faz com que a taxa de juros seja mais alta para conseguir atrair capital para o governo fechar as suas contas, e a taxa de juros incide também sobre o estoque da dívida. Então, é algo que vai se retroalimentando, a dívida continua crescendo em níveis realmente alarmantes. Nós somos hoje o quinto, sexto país mais endividado do mundo frente ao PIB, mas a demanda por real fora do Brasil, ela realmente é mínima.
e isso acarreta inflação. Ou seja, moeda mais desvalorizada significa perder poder de compra, e uma moeda com menor poder de compra significa que você precisa de mais unidades monetárias para comprar o mesmo bem e serviço, portanto, são preços mais altos. Isso é inflação. A alta generalizada dos preços é consequência de um fiscal irresponsável, só que o grande ponto é que a mensagem que vem do próprio governo é que eles não acreditam nisso, eles não acham que essa irresponsabilidade fiscal leva a essa inflação. Então, infelizmente, nós pagaremos com poder de compra sendo dizimado, que é o que já está acontecendo, e o Banco Central simplesmente trouxe a realidade de algo que a gente vem falando há 1 ano e meio, porque basicamente basta olhar o mínimo do processo econômico e entender que a moeda perdendo valor, isso traz consequências inflacionárias e, obviamente, o preço mais alto de alimentos acaba afetando diretamente a camada mais pobre. Então, essa parte técnica do Banco Central foi importante, espero que ele mantenha essa autonomia e a necessidade de subir taxa de juros para conter a inflação que já fugiu da meta e seguirá assim por bastante tempo, uma vez que não estamos sequer endereçando o problema da irresponsabilidade fiscal. Veja, é um valor irrisório, mas a mensagem que passa é sempre muito pior. Foi anunciado um gasto em jogos de cama, gastando 40 mil reais agora para o Palácio do Planalto. Ou seja, a mensagem é muito ruim de continuar gastando, portanto, por mais que tivermos agora um ajuste técnico no dólar, que tem muito mais a ver com o próprio dólar perdendo valor frente às outras moedas no mundo nos últimos dias, e com o real aconteceu a mesma coisa, que tinha subido demais, mas ele se estabelecendo, estacionando aí na casa dos R$ 5,80, R$ 6, já temos uma inflação contratada para os próximos meses, além da presente, que ela já é uma realidade. O segundo ponto com relação à retaliação da China foi até tema do vídeo que eu vou subir amanhã lá no meu canal, mostrando que dentre várias ações importantes anunciadas nessas 2 primeiras semanas de governo Trump, como a agenda de desburocratização, de diminuição dos gastos públicos, de diminuir as barreiras burocráticas dentro do próprio Estados Unidos, estimular o mercado de cripto, de inteligência artificial, de indústria aeroespacial, tudo isso é extremamente importante, mas a imposição de barreiras ela é extremamente maléfica para o comércio, e o comércio é o que enriquece os países, ou seja, países mais abertos, você tem uma divisão do trabalho que acaba favorecendo principalmente a população local, com mais produtos, com uma produtividade maior, ou seja, produtos de melhor qualidade a um preço mais baixo. E tarifas, obviamente, encarece o produto. E claro, vamos lembrar, eu dei até um exemplo no vídeo, um exemplo real que foi divulgado de um equipamento para fazer assentos de veículos. Então esses equipamentos, a matéria-prima, um dos insumos é importado da Ásia, ele vai para os Estados Unidos, dos Estados Unidos ele vai para o México para passar pela próxima parte da cadeia produtiva, do México volta aos Estados Unidos para voltar ao México, para depois ir para as fábricas de automóveis, seja nos Estados Unidos ou no Canadá, e uma vez no Canadá ela pode novamente voltar para os Estados Unidos através de uma exportação do Canadá para os Estados Unidos. Imagina se todo esse processo que faz parte dessas cadeias produtivas globais conectadas, cada país colocasse uma barreira, uma tarifa comercial, os preços chegariam praticamente inviáveis de produtos e serviços na ponta final. Mas isso faz muito parte também da técnica do próprio Trump. Vale a pena e recomendo a leitura do livro The Art of Deal, a arte da negociação, que ele fala claramente como negociar encurralando, colocando pressão nos seus opositores. Então, acredito que faça parte disso. Ele coloca um preço de tarifas 100%, 60%, e, em paralelo, ele vai negociando e consegue aquilo que ele quer. A China retaliou, mas foi no montante de importação por volta de 5 bilhões de dólares do que a China importa dos Estados Unidos, é muito pouco, desses 15%. Outra parte foi taxada ou mantida, essa tarifa de 10% da China importando dos Estados Unidos. O Trump veio a público hoje e falou que não está preocupado com isso, e de fato são montantes irrisórios. O que vale aqui é a mensagem que a China passou, até falando em investigar o Google, em antitrust e tudo mais, ou seja, uma mensagem de que a China retaliar também acima
da parte das tarifas comerciais. Acho que, no geral, esse é o grande ponto. O Trump falou que vai falar com o Xi, o presidente chinês, nos próximos dias e deve fazer parte do que ele descreve passo a passo no livro The Art of Deal, né? A arte da negociação, como eu citei aqui. Então, eu acredito que é isso, pressionar o opositor para que ele recue, como aconteceu na humilhante derrota de Gustavo Petro na Colômbia, o presidente da Colômbia, ao tentar peitar o presidente Trump. E que agora eles tiveram que recuar, e veja que o próprio México e o Canadá também conseguiram mais 30 dias nessa tática de aceitar algo, recuar, os Estados Unidos recuam e provavelmente terão algum tipo de imposição de tarifas, mas um nível menor do que o anunciado. Veremos como isso se desenrola e faz parte do Trump, e estamos falando dos Estados Unidos, que é a economia mais importante do mundo. Mas, de novo, olhando as tarifas em si, elas, dentre várias agendas positivas importantes para a modernização dos Estados Unidos, até mesmo o fim da agenda woke, que traz meritocracia de novo, que gera valor para as empresas, o trabalho, meritocracia, a produtividade, né, que a agenda woke destruía isso. Em meio a tantas agendas positivas, a gente vê essa que pode sair como um tiro na culatra se essas tarifas realmente forem impostas, e não apenas aos consumidores e à indústria americana, mas também de forma geral. Vamos lembrar que quando você impõe tarifas, esse dinheiro ele é usado para subsidiar produtores locais, e o subsídio mantém ineficientes determinadas indústrias em funcionamento. Então é uma transferência de renda do consumidor, que paga mais caro um produto com menos opções, né, uma vez que você diminui o comércio pelas tarifas, e você transfere para os produtores, mantendo muitos deles ineficientes. Então, como conceito econômico, ele realmente é muito ruim para o comércio como um todo. Mas amanhã, às 7 da manhã, esse vídeo vai estar disponível com todos os detalhes e fontes lá no meu canal do YouTube. Pessoal, então, para contextualizar essa fala do Musa, nós vamos ouvir alguém que está na ponta, que está vivendo essa situação, que é o Ricardo, que mora no Canadá. Ele é engenheiro e ele vai explicar um pouquinho sobre como os canadenses estão enxergando esse movimento do presidente americano. Então, a percepção da população canadense foi de ofensa. Historicamente, os Estados Unidos e o Canadá sempre foram parceiros comerciais, tiveram boa relação. Então, essa medida foi recebida com surpresa, quase como que um fogo amigo. A primeira resposta dos principais líderes de partido foi rebater essas tarifas reciprocamente, estabelecer uma posição de força que foi recebida relativamente positivamente pela população. Se iniciaram várias campanhas de suporte a empresas locais, apontando alternativas locais para produtos fabricados, importados dos Estados Unidos. No entanto, tinha uma boa parte da população também que estava criticando e apontava que não tinha sentido entrar numa batalha comercial com os Estados Unidos, uma economia 10 vezes maior que a nossa. 20% de tudo que a gente importa vem dos Estados Unidos e cerca de só 2% do que os Estados Unidos importam vem do Canadá, então é uma batalha que a gente não conseguiria vencer, Então tinha muita gente pedindo aos líderes dos partidos que trabalhassem com o governo americano para tentar chegar a um acordo, E isso se reforçou depois que a presidente do México chegou a tal acordo, na manhã de ontem. Então, no final das contas, uma guerra comercial somente ia prejudicar a população, que ia acabar pagando mais por todos os produtos importados dos Estados Unidos. Então, o diálogo e a pausa nessas tarifas sempre me pareceu a opção mais plausível para chegar a uma solução. Pois é, o Ricardo comenta que o canadense não viu com bons olhos esse movimento do Trump. Rafael, o que você pensa sobre? Sobre tudo que foi mostrado aqui, o Bruno ele traz informações muito relevantes para o brasileiro, que já está sentindo a inflação durante o dia a dia. Os preços eles têm se evidenciado todo esse crescimento, e só existe um responsável, que é o governo, que tem essa ânsia por gastar de maneira demasiada. E a consequência que nós vemos disso é um constante endividamento. Se a gente olha alguns indicadores, você tem o Credit Default Swap, que é o CDS, que mede o risco de inadimplência do país, tem subido. Então esse risco, o Brasil ele tem, o mercado já está precificando isso, e o governo, se não tomar um caminho em direção a mais responsabilidade fiscal, em controle dos gastos, que é o que a gente vem defendendo aqui há tantos anos, certamente quem vai mais sofrer com isso é o brasileiro, especialmente a classe mais pobre, com os preços mais altos. Deixa eu fazer só um encerramento sobre o cupom, sobre taxa Selic, daí a gente passa para o Trump. O que está acontecendo no Brasil, vou trazer um exemplo mais do interior, é igual você encher o bucho de comida e ficar tomando Estomazil. A solução é tomar Estomazil? Não, é você parar de comer igual um porco. É exatamente isso que acontece quando você aumenta a taxa de juros. Você torna todos os negócios mais difíceis, as pessoas param de comprar um pouco e a economia desacelera. Então a resposta não é tomar Estomazil, é comer um pouquinho menos. A resposta não é ficar aumentando o juro, é parar de gastar igual um desgraçado. Tá bom, Lula, agora passa para o Trump.
Não, perfeito. Agora, sobre o comentário do nosso amigo Ricardo, ele tem razão. A gente tem que elogiar o Trump quando ele toma medidas corretas, como a defesa da liberdade de expressão, o ataque a essa cultura woke, as críticas aos vários defeitos que o governo Biden tinha. Mas também a gente tem que criticar quando o Trump erra. E a tarifa comercial, todas essas medidas protecionistas, elas premiam a ineficiência e, em contrapartida, a população ela vai ser obrigada a pagar por um serviço mais caro. Ele trouxe uma informação muito relevante, que é a relação assimétrica que existe entre o Canadá e os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo e o Canadá, frente aos Estados Unidos, é uma economia muito pequena, então certamente os canadenses vão sofrer mais com isso. O problema de desindustrialização nos Estados Unidos é um problema real, sim, mas o que o Trump deve fazer, ao invés de aumentar as barreiras comerciais, aumentar as tarifas, seria melhorar as políticas internas para que as indústrias voltassem a enxergar os Estados Unidos com bons olhos para desenvolver seus negócios, que é diminuindo os impostos nacionais, diminuindo toda a burocracia, para que os Estados Unidos volte a ser um lugar atrativo para os investidores. A minha percepção disso é sempre voltada para o livre mercado. Eu vejo gente defendendo que nós deveríamos aumentar impostos da China, que isso vai proteger o produtor nacional. Mas faça um raciocínio comigo. Se o cara consegue produzir uma coisa do outro lado do mundo, mandar de navio para cá e ainda chega mais barato do que produzir do lado da tua casa, o problema não está lá, está aqui. E é justamente isso que você tem que começar a imaginar. Então, o livre mercado, na minha percepção, ela sempre vai ser a melhor saída, porque o consumidor, no final das contas, paga mais barato. Claro, é um tema complexo, um tema que a gente deveria explicar muito tempo, debater muito tempo, mas eu vou na linha de raciocínio de que o livre mercado é melhor do que um político se metendo na vida dos outros. Então agora, meus consagrados, nós vamos para um próximo tópico polêmico também, que o Trump, ainda falando dele em cenário internacional, ele disse que seria talvez interessante os Estados Unidos interferirem na faixa de Gaza, ajudar com a reconstrução. Fazer um adendo que aconteceu agora no final da tarde, o Lula, com a sua capacidade monstra de fazer merda, ele fez um comentário dizendo assim, que o que aconteceu em Gaza foi um genocídio e que os Estados Unidos têm responsabilidade nisso, indiretamente chamando o presidente da maior nação do mundo de genocida, sendo que grande parte do que aconteceu lá ele nem estava na presidência. Mas, vamos lá, vamos assistir agora mais um comentário do nosso amigo Renato explicando sobre o que está acontecendo lá na faixa de Gaza com os Estados Unidos. Fala pessoal do Beyond the Cave, Renato Batista aqui, passando para comentar sobre a declaração do Donald Trump, que disse em entrevista coletiva após reunião no Salão Oval, ao lado de Benjamin Netanyahu, sobre a possibilidade dos Estados Unidos da América governar a faixa de Gaza. Ele disse que já falou com vários líderes, que todo mundo recebeu muito bem a ideia, apesar que a realidade não é muito bem essa. Olha, o que é importante levar dessa fala do Donald Trump é que tem um recado claro ali. Não há qualquer possibilidade de se falar em reconstrução de Gaza, num pós-Gaza, após o cessar-fogo, após o fim da guerra, em que o Hamas seja parte da faixa de Gaza. Então, justamente por isso ele deu essa declaração bastante polêmica, onde ele diz que quase todos os palestinos, quase 2 milhões de palestinos, não estariam mais naquela região, que eles seriam movidos para o Egito e para a Jordânia. Me parece que isso, do ponto de vista prático, é impossível, bastante inviável, uma vez que tanto o Egito como a Jordânia têm as suas particularidades, né? O Egito tem como principal inimigo interno a Irmandade Muçulmana, que foi da Irmandade Muçulmana que se derivou o Hamas, então não me parece que eles gostariam de ter essas pessoas ali na sua região, além de viverem uma grave crise política e econômica, que ocorreu após a pandemia, a influência dos Houthis iemenitas no Canal do Suez também prejudicou muito o PIB do Egito, e também no caso da Jordânia, que já tiveram um caso de grande imigração de palestinos para a Jordânia. Hoje tem muitos palestinos na Jordânia, mas também tem um fato histórico. Em 1970 ocorreu o Setembro Negro, onde muitos palestinos, após a Guerra dos 6 Dias, que estavam migrando para lá, entraram em conflito com as forças jordanianas, que viam
uma possível ameaça na disputa de poder na Jordânia. Então, não faz nenhum sentido para esses países quererem esse tipo de solução. Só que, por outro lado, Donald Trump se coloca firme na mesa, coloca a posição dos Estados Unidos firme na mesa de que não há qualquer tipo de negociação com o Hamas para um pós-Gaza. E nesse momento ele coloca tanto o Hamas, né, nesse período aí de cessar-fogo, de entrega de reféns, em xeque, né, contra a parede, como também coloca a Arábia Saudita, que antes do dia 7 de outubro negociava acordo de paz com Israel. E isso foi interrompido, pessoal. Então, vamos aguardar os próximos passos. Acho que o grande curioso do Donald Trump é que ele traz possibilidades, muitas vezes, que estão fora do imaginário, que estão fora das opções convencionais do que a gente espera para a política internacional, e nos faz refletir sobre quais seriam as consequências disso. Um abraço a todos aí, valeu! Pessoal, esse foi o comentário então do Renato, e agora eu vou passar para o Rafael Werner explicar qual que é a visão dele sobre essa situação. Rafa? É curioso que o Trump, nesse mandato, ele tem uma postura um pouco diferente do primeiro mandato dele. No primeiro, a gente observava uma tendência dos Estados Unidos se manter de uma forma mais isolada, não atuando tanto, interferindo em outros países, que é um debate muito antigo entre os libertários e os conservadores dos Estados Unidos. Qual é o papel dos Estados Unidos frente ao mundo? Se deve ser, sim, a polícia internacional de intervir em países, intervir em guerras, intervir em acordos, ou se os Estados Unidos deveria ter uma postura mais isolacionista, de cuidar dos interesses próprios. Pelos eventos recentes que nós acompanhamos, da guerra entre Israel e Palestina, todos os ataques do Hamas, é evidente que precisa de alguma solução, e claro que nunca é uma resposta fácil, né? Então, aguardar os próximos passos e ver como que isso vai ter um desfecho. A ONU já se pronunciou contra, mas não que a ONU seja uma fonte de moralidade onde a gente pode confiar muito, né? Então é aguardar as decisões e ver como que isso vai se encaminhar. Percebo também o movimento do Trump mais expansionista, porque ele queria anexar o Canadá esses dias atrás, ele quer se meter na questão de Gaza, então ninguém sabe bem qual que é a real intenção do presidente americano, mas que ele gera uma tensão entre os envolvidos e que isso naturalmente vai refletir no mundo inteiro, isso é certo. Passando para o nosso próximo assunto, Rafael, impeachment do presidente Lula. Existem argumentos anteriores sobre algumas falas dele também, sobre a Palestina, que queriam tentar encaminhar o impeachment dele, mas nos últimos dias foram constatadas irregularidades no programa Pé de Meia. Rafael, qual a tua opinião? Já temos 130 assinaturas, precisaríamos 171 assinaturas para o impeachment. E aí? Como nós bem conhecemos o Brasil, o impeachment ele sempre ele não depende apenas da materialidade da lei. Precisa ter evidências, claro, constitucionais para que haja abertura de um processo de impeachment, mas também precisa haver um clima político. E com todas essas más medidas do governo que tem desencadeado em mais endividamento, a economia entrando em recessão, diminuição da atividade econômica, todo um questionamento quanto à capacidade do governo em administrar o fiscal e controlar o crescimento econômico, controlar, na verdade, toda essa queda que a gente tem visto, isso pode sim criar um clima muito favorável para que a gente possa ter um impeachment, o que faria muito bem para o Brasil. Nós avisamos diversas vezes o quão desastroso seria esse governo Lula. Muitas pessoas, você vê alguns nomes, né, como Armínio Fraga e outros economistas falando que nós teríamos um Lula mais moderado, um Lula 1, só que era um contexto completamente diferente. Na época do primeiro mandato do Lula ainda havia um certo consenso naquilo que ficou conhecido como consenso de Washington, onde os economistas defendiam uma agenda com um controle fiscal mais rígido, manter um superávit, e hoje o que a gente vê, na verdade, é uma quase continuação de uma Dilma. É um governo completamente irresponsável, que gasta de maneira demasiada, e com toda certeza isso tem acarretado na percepção de um governo incompetente. A gente tem visto a popularidade do Lula caindo, e isso pode acabar sim terminando em algum impeachment. Pois é, tem quem diga que o Lula teria um mandato mais ponderado, que ele seria agora mais amigo do mercado. A visão que eu tenho, Rafael, é justamente de que
o Lula, ele tá pensando assim, tô com quase 80 anos e eu vou gastar o dinheiro dos outros como se não tivesse amanhã. Só que o problema é que tem amanhã pra gente e essa conta tá chegando, cada vez ela tá ficando mais cara e ele ignora os alertas de diversos especialistas, mostrando para ele, olha, o caminho está muito errado. E o Congresso tem entendido disso, e isso apesar de que, com essas eleições do Congresso, Rafa, já se mostrou que o governo tem muita habilidade para negociar isso. E a gente sabe como é que funciona o Brasil. Emendas para cá, cargos para lá, e o impeachment pode ficar na gaveta. Ainda mais quando o presidente da casa é aliado do nosso presidente da República. E ontem a gente mencionou, né, frases do presidente do Senado falando que não é papel do legislativo interferir no mandato do Lula. Então, apesar de haver um clima, né, sempre fica essa incerteza quanto à posição da Câmara. Se for conveniente para ela, certamente, no momento que o barco estiver virando, eles vão ficar do lado onde está mais seguro. Né? Convém. Então, meu consagrado que está em casa, lembre disso. Impeachment não é uma questão técnica, é puramente uma questão política. Vamos para o próximo assunto que está relacionado porque o economista-chefe do Bradesco, o Fernando Honorato, ele está prevendo recessão no Brasil ainda em 2025. Naturalmente, por conta de tudo isso que a gente tem falado, sobre a irresponsabilidade fiscal do governo, sobre a falta de perspectiva de que isso vai mudar. Então o nosso cenário está se mostrando cada vez mais preocupante, Rafael. Como foi bem comentado também em quadros anteriores com Bruno Musa, tudo isso é fruto dessa irresponsabilidade, dessa ânsia do governo em gastar. Com os juros em patamares altos, isso vai diminuir a atividade econômica, o empreendedor não vai tomar um risco em abrir um negócio, em contratar pessoas, com a taxa de juros nesse patamar. Então, o que nós veremos provavelmente nesse ano é o que nós já estávamos avisando desde antes da eleição do Lula, que a economia, ela sim teria uma piora, o governo sim ia continuar detratando a nossa moeda e, claro, quem sofre é principalmente a população brasileira, tanto o empresário quanto as pessoas mais necessitadas que gastam seu dinheiro no dia a dia e vê isso diretamente com o seu poder de compra sendo diminuído. No cru do pobre. Então agora, mudando de assunto, vamos falar de algo mais divino, algo mais milagroso, que é muito legal quando uma pessoa ela se converte, ela deixa aquela vida de crime, deixa aquela vida desgraçada e ela regenera, ela fica depurada. Só que não foi a igreja nem Deus que depurou, foi o STF. O que aconteceu? Léo Pinheiro, da OAS, que foi lá, fez delação premiada e falou, eu fiz, teve todas as suas condenações anuladas. Olha que coisa maravilhosa. Isso aí está convertendo gente, está depurando pecado muito mais rápido do que qualquer igreja no Brasil. O que você acha, Rafael? Você que é um cara da igreja. O que eu vejo é que a nossa justiça se especializou em soltar estuprador, soltar bandido, soltar criminoso e prender velhinha com terço e gente de bem, né? Então é um absurdo o que acontece na justiça no país e nesse caso, pelo visto, não tem confissão, não tem terço que resolva o caso dele, porque antes precisa ter um genuíno arrependimento e olhando para o histórico da pessoa e dos amigos do qual ele faz parte e anda, eu não acredito em nenhuma remissão genuína. Eu no meu trabalho, quando eu visito algum cliente meu que está preso, por alguma merda que ele fez, tem muito cara que diz assim, doutor, eu acredito, tenho fé que Deus vai resolver para mim. Eu sempre digo, olha, Deus dá livre-arbítrio, não salvo-conduto, não confunda as coisas. Quem dá salvo-conduto é o STF, porque o nosso judiciário é uma coisa de louco, cara, porque você teve uma vez uma declaração do Barroso, por exemplo, acho que foi do Barroso, talvez esteja cometendo uma injustiça, mas teve uma decisão judicial que permitiu os empresários não pagar determinado imposto, uma decisão judicial, alguns anos depois essa decisão caiu, mudaram o entendimento e mandaram cobrar os empresários de maneira retroativa. Aí disseram, mas isso aí não é perigoso? Ele disse, empresário que deixou de pagar o imposto fez uma aposta. Não é uma aposta, meu amigo, era uma decisão judicial. Mas no Brasil isso não vale, assim como não valeu também a delação premiada do Léo Pinheiro. Ele disse, eu errei. Vem o STF e disse, não, você não errou. Então vamos para o nosso próximo assunto,
que novamente tem a ver com o STF. Na verdade, isso aqui é quase um seriado do STF, porque tem muita merda acontecendo lá. E o judiciário não deveria ser tão protagonista, né? Brad Pitt tem inveja do Moraes. Então, cadê minha pauta? Vamos falar sobre a questão envolvendo a fala do presidente do STF, Luiz Barroso, onde ele disse assim: a democracia depende de agentes não eleitos, que não foi o povo que colocou eles lá. Isso é um pouco contrassenso, né? Porque quando você fala democracia, vontade do povo, e quem vai resolver o problema do povo é quem o povo não escolheu. Então, a gente vai trazer o Paulo Cruz para fazer um comentário sobre isso. Paulo Cruz, me diz qual que é a tua visão sobre isso. Salve, salve, meus amigos da Beyond TV, aqui quem fala é o professor Paulo Cruz. E a respeito da frase aí do nosso ministro do STF, né, o Luiz Roberto Barroso, de dizer que a democracia guarda um certo nível de poder a representantes não eleitos. Bom, na verdade essa é uma frase do Montesquieu, né, uma ideia do Montesquieu, né, que dizia lá na repartição dos 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, que o judiciário não exerceria o poder pelo voto, né, mas que eles seriam escolhidos por mérito, pelas suas capacidades e coisa e tal. Mas primeiro eu queria dizer que eu tô com o Platão, tá? O Platão era muito desconfiado da democracia. Ele dizia que a democracia era um regime que, com certa facilidade, descambaria para a tirania, porque se você tem uma sociedade de pessoas não educadas, né, e a democracia pressupõe, né, um regime que pressupõe uma sociedade minimamente educada, se você não tem essa sociedade, é muito fácil que alguém com carisma, alguém com um certo poder de domínio, passe a tomar conta de tudo, passe a mandar em tudo, né? Então, pelo poder que o povo vai lhe conceder, como nós já vimos acontecer em vários exemplos aí na história do mundo, né? Então, a democracia é um regime complicado, né? Como dizia o Churchill, né? É o pior dos regimes, excetuando todos os outros. Então, a partir dessa ideia platônica, e sendo eu também alguém desconfiado dos regimes democráticos, não por achar que eles não servem, mas por saber da dificuldade de exercê-los numa sociedade, sobretudo numa sociedade como a brasileira, né? Que a população tem uma educação e uma cultura bastante precárias, assim, do ponto de vista de tomar conta da sua própria vida, né? É óbvio que uma frase dessa de um ministro do STF quer dizer muitas coisas, né? Quer dizer, inclusive, que ele pensa, né, que ele, né, apesar dele ter dito que é só para interpretação das leis e tal, é óbvio que ele pensa que ele pode exercer algum poder parecido com os outros poderes, né? E, de fato, no Brasil é isso que acontece, né? Então, quer dizer, o judiciário avança, né, no poder legislativo e avança também no poder executivo aqui no Brasil com muita facilidade. E esse é o perigo, né? Esse é o perigo de ter alguém como o Barroso no STF e os seus colegas, que também, parece que como ele, pensam que podem exercer algum tipo de poder, e de fato exercem no Brasil, né? Para além de suas funções constitucionais. É isso aí, um abraço. Esse comentário do professor Paulo Cruz, eu nem vou acrescentar nada que é capaz de eu estragar, porque é simplesmente perfeito o comentário. Rafael, tua opinião? Perfeito o comentário do Paulo. De fato, todos nós somos grandes críticos em relação ao modelo democrático. Nós temos sim desconfianças quanto à capacidade desse sistema, inclusive em conter o poder na qual essa ideia da tripartição foi concebida. Mas, para além da gente analisar a frase do nosso ministro, a gente precisa entender as intenções dele. Claramente, isso serve para justificar essa expansão autoritária do STF, cada vez mais poderes concentrados no STF, cada vez mais o STF tomando medidas, sobrepondo os outros poderes. Então essa democracia com agentes não eleitos, no fim, quer dizer não uma democracia, mas quase que uma oligarquia comandada por 11 ministros acima de todas as outras classes políticas que nós vemos instauradas no nosso país. E é isso que a gente vê nos últimos anos também. Esse comentário do professor é justamente quando se falou na divisão dos poderes,
era justamente para que nenhum poder avançasse sobre o outro também. Era uma forma de cada um ter a sua função e um ser o limite do outro. O problema de quando o nosso presidente do STF fala isso é quando você percebe que o STF está legislando muitas vezes com mais audácia do que o próprio Congresso. Por exemplo, Gilmar Mendes, salvo engano, algum tempo atrás, ele comentou que se porventura viesse do Congresso Nacional qualquer tipo de lei que diminuísse ou restringisse os poderes do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal iria derrubar a lei, por mais que esse fosse o método tradicional da vontade popular. Então, a frase é muito perigosa sim quando você tem poderes extrapolando as suas funções constitucionais. Vamos para a nossa próxima pauta. E falando de judiciário, até um assunto interessante, hoje saiu uma decisão falando sobre a questão de que racismo contra branco não é mais racismo. A raça branca, ou a raça preta, como você quiser chamar, se você cometer injúria contra um negro, é racismo. Cometer injúria contra um branco por motivo de raça, não é mais. Rafael? Sim, pela própria definição de racismo, né, qualquer decisão que você toma tendo em Me chama de brancão que não dá nada. A raça é racismo. Então, pode xingar. É impressionante como que toda essa agenda woke, na verdade, ela é completamente descolada da realidade e qualquer análise lógica quebra toda essa narrativa, né? Então, completamente sem noção, sem noção. Se existe racismo contra preto, claramente. Tem que ter racismo contra... Claramente já é um racismo também, não pode me falar. A coisa vai ficar preta, né? É preconceito contra o branco. Esclareço, vou esclarecer, para que a coisa não fique preta. A gente está vivendo o ridículo nesse tipo de situação, só que o que mais preocupa é justamente esse tipo de flexibilização da justiça. Por exemplo, um negro ofender um branco pela raça não é crime, mas ao contrário é. Se a mulher bater no marido em casa, não é violência doméstica, se o marido bater, é. Então a gente tem que começar a perceber que a igualdade perante a lei, ela não está funcionando como deveria no Brasil. E não é só nesse caso. Vou trazer um outro tema, a baila, que fala sobre a situação do ex-vice-presidente do PT no Distrito Federal, que é o Vilmar Lacerda, que ele está sendo acusado por violência sexual contra adolescentes. E ele foi preso, mas ele já foi solto. E eu não lembro bem a pena do estupro de cabeça, acho que é 8 a 16, um negócio assim. Mas lembre que aquela mulher que escreveu de batom na estátua da STF, ela pegou 17 anos. Então, essa desproporção que tem assustado, e para comentar justamente esses dois pesos e duas medidas, será que é gordofobia? Daí falar, não, sei lá, me perdi aqui. Mas enfim, quando você percebe que existe uma mudança de entendimento de acordo com quem está cometendo o crime, você está com um problema sério. Nós vamos trazer o comentário do professor Mário, que é especialista em segurança pública, direito penal, processual penal, para falar um pouquinho sobre essa questão. Mário, explica para a gente o que está acontecendo com a dosimetria da pena no Brasil. Boa noite, Dadá. Boa noite, ouvintes da Bion TV. É um prazer estar na companhia de vocês nessa noite. O caso que ganhou certa repercussão essa semana foi a soltura do ex-vice-presidente do PT no Distrito Federal, Vilmar Lacerda, suspeito de praticar crimes sexuais contra adolescentes após investigações realizadas pela Polícia Civil, junto à operação batizada Predador. Após 90 dias de prisão, em habeas corpus interposto pela defesa do acusado, a terceira turma do Distrito Federal concedeu ordem para substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, ou seja, o uso de tornozeleira eletrônica, colocando imediatamente em liberdade. Importante destacar que no sistema processual penal brasileiro, basicamente existem duas espécies de prisão, que é a prisão pena e a prisão processual. A prisão pena, ou também chamada prisão penal, é decorrente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, quando do encerramento da ação penal, dando-se início ao cumprimento da pena, de acordo com o regime prisional fixado na sentença condenatória, entre fechado, semiaberto ou aberto. Já a prisão processual, também chamada de cautelar ou provisória, ocorre de modo excepcional, antes do trânsito em julgado, durante as investigações ou no curso da ação penal, para garantia da aplicação da lei, conforme as hipóteses previstas pela nossa legislação. Necessário destacar que a prisão processual, aquela que decorre durante a apuração do ocorrido, é exceção no nosso ordenamento jurídico. A regra é responder o processo em liberdade. Excepcionalmente,
E de modo devidamente fundamentado, o magistrado poderá aplicar as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, como comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar certos lugares, monitoramento eletrônico, entre outros. Já a decretação da prisão preventiva somente poderá ocorrer quando das medidas cautelares forem insuficientes ao caso e estiverem presentes alguns fundamentos previstos no artigo 312 do CPP, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Contudo, essa prisão excepcional não pode ser eterna, e com a entrada em vigor do pacote anticrime, a cada 90 dias, o magistrado que decretou deve revisar os fundamentos que justificaram sua aplicação. E caso não mais existam, deve o acusado ser posto em liberdade. No caso em comento, embora sob segredo de justiça, o tribunal, ao analisar o pedido de defesa, entendeu que não mais existem os fundamentos para a manutenção da prisão, motivo pelo qual o acusado passa a ter o direito de responder o processo em liberdade. E essa garantia prevista pela nossa Constituição e também pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, decorrente do princípio da presunção de inocência, é o mecanismo que possuímos para evitar perseguições injustas por parte do Estado, garantir a imparcialidade do sistema judicial e o próprio devido processo legal. Dessa forma, aparentemente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal apenas fez cumprir o que está na lei. Mas o que chama atenção são os dois pesos e duas medidas empregadas na justiça brasileira. Mais especificamente, me refiro no caso de 8 de janeiro, em que várias pessoas, entre mulheres, pessoas idosas, ficaram presas de forma preventiva há mais de um ano, muitas inclusive sem denúncias formalizadas. Isto sim é um verdadeiro absurdo, uma flagrante ilegalidade e o pior, praticado por aqueles que deveriam fazer valer os direitos e garantias previstas na nossa Constituição. Isso sem entrar no absurdo do mérito das penas impostas maiores do que aplicadas a homicidas e estupradores. Enfim, essa é uma triste realidade do sistema punitivo brasileiro que precisamos combater. Então, meus consagrados, o que mais chama a atenção do nosso professor Mário... Rafael, você conhece o Mário? Quase! Quase! 0-0. Mas deu na trave, né? Deu na Mas se eu trave. conhecesse era pior, não é não? Não sei. Você que me diga. Vamos voltar. O que preocupa o Mário é justamente essa desproporção entre o que acontece. Ele falou uma coisa muito interessante, que a regra é a liberdade. Mas no Brasil não acontece. Você vê pessoas presas por bastante tempo, sem terem seus casos julgados, sem ter o habeas corpus deferido, mesmo quando são réus primários, etc. Mas no caso do Magrão do PT, a coisa aconteceu como deveria acontecer, mas para os demais não acontece. O Brasil, enquanto advogado falo isso, tem um problema. Prende quem não precisava prender e solta quem não podia soltar. Então a gente às vezes pesa muito a mão no cara que tem um passarinho em casa e a gente esquece que aquele cara que já sequestrou, já matou, já roubou, ele volta para a rua na saidinha. Então esse é o problema. Rafael? Não, é a inversão do princípio de justiça, né? Se na República o Platão ele começa dizendo que a justiça é dar a cada um aquilo lhe é devido, nós vemos na justiça brasileira dando a pessoas penas completamente desproporcionais e incondizentes com aquilo que elas fizeram. Como eu bem disse anteriormente, a nossa justiça ela se especializou em soltar bandido e em prender pessoas que não causam mal a nenhuma sociedade. Até hoje nós vemos as pessoas presas no 8 de janeiro e agora vem nesse caso um estuprador assumido, né, condenado, sendo solto. Mais um desses casos que infelizmente é muito recorrente aqui no nosso país. Então agora nós vamos passar para as pílulas pequeninas, quase acabando o nosso programa. No final nós teremos a nossa última pílula, aquela que é bem no cru, assim, é um supositório praticamente, e aquela que mais incomoda. Então vou jogar para você rapidinho, Rafa, tu devolve tua opinião, mas Javier Milei, presidente da Argentina, segue Trump e sai da OMS. O que você me diz? Eu concordo com o Milei, eu acho que toda esse movimento globalista tem sido mais evidente. Então, quanto mais local forem as decisões, quanto mais autonomia os países tiverem, mais autonomia tiverem as localidades, melhor para a preservação das liberdades. A parte mais interessante para mim do Trump e do Milei é essa quebra do sistema, quebra desse protocolo mundial de seguir todo mundo bonitinho. Então, politicamente incorreto, Milei falando bobagem, mas resolvendo a questão da Argentina. Ainda falaremos sobre isso.
Rafael, Janja viaja com ministros para divulgar resultados e programas do governo. Quando foi questionada sobre isso, ela respondeu com a classe de uma primeira-dama brasileira e disse: dane-se, bem no nível fuck you Elon Musk. Então, o que você me diz? É o papel da primeira-dama? É saudade das nossas antigas primeiras-damas que faziam um ótimo papel em representar o país, diferente dessa mulher que a gente não tem quase saiu, hein, Rafa? Quase perdeu a postura. O que ela tá fazendo no país. Não tem cargo nenhum, não exerce nenhuma função executiva, mas se porta como uma rainha do Brasil, né? Rafael, vou até complementar não só a saudade das nossas ex-primeiras-damas, como saudade dos nossos ex-presidentes, né? Porque podem falar mal do Bolsonaro, mas o quadro técnico era espetacular, fez diversas leis que favorecem empreendedorismo, privatização, o Temer, reforma trabalhista, além de gastos. Teto de gastos, a lei das estatais, só coisa boa. Então, saudade do Temer, do Bolsonaro e das ex-primeiras-damas, que além de tudo eram bonitas. Então, agora eu vou apanhar. Mas a parte mais perigosa, a maior censura que eu sofro é essa, não é a do STF. Próximo assunto, um dos finais também, é que os Correios, Rafael, o Correio atrasou o pagamento dos seus funcionários, atrasou o salário. E você que é do Correio, eu quero que você veja como é ruim quando atrasam as tuas coisas. Lembre disso, sentiu na pele, né? Porque lá no Sul sempre fica parado em Curitiba, essa bosta, por vários dias. Rafael, estatal funciona ou não funciona? Olha, atraso no salário dos funcionários do Correio é uma reparação histórica a tudo que eles fizeram às entregas do país. Genial! Genial! A única reparação histórica que eu aparentemente concordo, que acho justo. E para finalizar o nosso programa, hoje um pouquinho mais extenso, nós vamos falar a última, falando de estatais, nosso supositório no cru, é que o governo Lula está idealizando a criação de um streaming só para passar programas brasileiros. Como é que é o nome? Acho que é Tela Brasil. Imagina só, você chama a gata para sua casa e vamos lá assistir o Netflix. Aí, chega em casa, você olha para a gata, na verdade eu nem tenho Netflix. Ela se empolga. E daí você diz, na verdade eu tenho Tela Brasil, nós vamos assistir um programa aqui bancado pela Lei Rouanet. Meu amigo, isso é o melhor anticoncepcional que existe. A moça chega de você fechar inteiro aqui, que você pensa sobre estatal de streaming, Rafael? Não, o Cinebras vai ser um espetáculo à parte, né? Se o governo... Na verdade, deveria ter uma faixa etária, pelo tanto que o Brasil e o Lula têm nos fodido, deveria ter uma classificação etária no streaming para ser exibido apenas para maiores de idade. O Brasil, de maneira geral, é um baita de um filme pornô, né? Então, agora nós vamos finalizando o nosso programa. Agradeço você que nos acompanhou até aqui. Eu gostaria que vocês acompanhassem as nossas redes sociais, Beyond TV, Rafael Werner, Dada Westphal, todos nomes ruins de se escreverem, por isso a gente vai dar um jeito de escrever em algum canto. Se a gente não conseguir, é porque estamos aprendendo. Acompanhe os próximos capítulos, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de entender um pouquinho mais sobre política, mas não com aquele viés de esquerda tradicional das nossas mídias que você já está acostumado a ver na TV. Rafael, boa noite e muito obrigado. Nos siga nas redes sociais, @beyondtv.br, siga o Dada, siga também no Instagram e todas as informações estarão na descrição desse vídeo. Valeu!